Fala RJ, beleza? Fala, meu amigo. Tudo bem? Beleza? E você, Tudo Matheus? certinho. Boa. Estamos ao vivo aqui. Vou começar enquanto a galera vai conectando aí. Pessoal sempre atrasa aí 2 minutinhos. Então vou dando uma introdução aqui do podcast. Mas primeiro, RJ, obrigado demais aí por topar esse papo. Até apresentando o podcast para quem estiver caindo de paraquedas aí, primeira vez, enfim. Bom, pessoal, essa aqui é a SaaS BR Club. Então a gente é a maior comunidade hoje de SaaS B2B do Brasil. A nossa ideia aqui, né, surgiu basicamente no início do ano, quando eu e meus sócios a gente foi para o SaaStr, lá nos Estados Unidos. Então a gente, para quem não conhece, né, o SaaStr é um evento aí de tecnologia gigante lá, focado em empresas de SaaS. E aí quando a gente voltou de lá da Califórnia, a gente falou, cara, a gente precisa ter um conteúdo de primeira aqui no Brasil também. A gente tem muita empresa legal, muito fundador legal, muita coisa acontecendo por aqui. E querendo ou não, no Brasil tem muito evento, né, de marketing, de vendas, só que não é algo focado em SaaS, né? Normalmente tem muita gente de SaaS, mas tem outros segmentos, e a gente sabe que o nosso mercado de software ele é extremamente específico, né? Para você ter uma discussão rica, a gente acaba tendo que estar, né, nessa bolha mesmo, essa galera que está vivendo isso, para conseguir levar o nível de discussão. Então, para quem ainda não participa da comunidade, né? A gente vai deixar o link aí para vocês entrarem na comunidade. A gente tem canal no YouTube também, onde a gente coloca as gravações desses nossos webinars aqui. E, bom, semanalmente a gente está fazendo aí de 2 a 3, trazendo a galera mais top do mercado aí, de várias áreas, né, principalmente das maiores empresas aí de software do Brasil. E hoje nosso convidado é o Rodrigo Jorge, já vou deixar ele se apresentar, mas o nosso tema de hoje vai ser algo diferente do que a gente vem falando aqui nos últimos episódios. Então, hoje o foco vai ser em segurança da informação, que é um tema super importante, né? Então, pô, RJ, obrigado aí por topar novamente. Se apresenta aí para a galera, para quem ainda não te conhece. Legal, obrigado mais uma vez, Matheus, pelo convite de vocês. Parabéns aí pela iniciativa, né? Acho que essa é uma iniciativa muito bacana do SaaS BR e acho que a força, né, a união aí de experiências e de conhecimentos e de pessoas que estão pensando na mesma causa torna cada vez mais eficiente aquilo que se faz, né? Esse compartilhamento. Então, eu me sinto aí feliz de estar aqui e furando uma bolha, que é justamente o assunto segurança, né, em algo que se fala muito em todos esses outros pontos que você trouxe aí. Eu sou o Rodrigo Jorge, né, o pessoal me chama de RJ, desde os nossos tempos ali de Nel, e nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos ali. Então, eu sou um profissional aí que tenho 48 anos, já estou há mais de 30 aí, entregando a idade, né, não tem jeito, na área de tecnologia e cyber. Os últimos 10 anos propriamente aí, 16 anos, 18, sei lá, eu estou na área de cyber específica. Atualmente estou como CISO da CERC, que é uma empresa de infraestrutura do mercado financeiro, né? Atua com diversas frentes aí de registro de recebíveis. Agora a gente está indo para registro de duplicatas, que é a duplicata escritural, um produto novo ali da CERC. É uma empresa regulada pelo Banco Central, Câmara de Liquidação, enfim, depositária, então essa é a CERC, mas eu já passei por empresas ali como a Vetex, como a Nelway, como a Ali Combustíveis, também nesse papel de CISO, dou aula na FIA, para pós-graduação também, enfim, então, isso é um cara que gosto de estar falando e estar levando o assunto segurança para o mundo, para as pessoas, porque acho que faz parte do dia a dia, não tem mais como a gente dissociar, né, tecnologia da vida das pessoas, e a tecnologia ela tem todos os benefícios, mas traz aí uma série de implicações e riscos que a gente precisa educar as pessoas, sejam elas aquelas que estão em casa, aquelas que estão à frente de uma empresa, de uma startup, aquelas que estão desenvolvendo, enfim. Segurança faz parte já da vida de todo mundo aí, indiretamente até. Sensacional. Para quem não sabe, aí eu tive o prazer de trabalhar com a RJ aí uns 5 anos na Nelway. Já até tomei uns puxão de orelha dele lá, que eu não fazia uma atividade ou outra ali do time, mas hoje em dia, principalmente empreendendo, eu reconheço o quanto que é importante, né, esse tema de segurança da informação. E até o RJ, já aproveito aqui para conectar a primeira pergunta, né? Hoje existe meio que, né, uma lenda que segurança da informação é uma preocupação para empresa grande, né? E, cara,
eu, obviamente, já tenho percebido que não é, né? Hoje, por exemplo, eu tenho aqui as minhas empresas, são startups, né? Não são grandes empresas ainda, mas a gente vende muito para empresas que são grandes, né? A gente tem na carteira, pô, desde uma TOTUS, um iFood, empresas que são extremamente robustas e demandam, né, uma visão de segurança da informação bem madura. E aí a pergunta que eu tenho para te fazer é, né? Em que momento que um founder de SaaS deve começar a se preocupar de verdade com segurança, né? E o que muda em cada estágio da empresa? Porque, obviamente, você não vai ter um CISO no teu primeiro dia de empresa, né? Então, como é que você vê essa visão da preocupação com a segurança desde o dia 1 e como você vê isso evoluindo, né, até um Series A, enfim, por aí vai? Boa pergunta, né? Hoje, um dos assuntos que está mais quente nas empresas, as corporações, as empresas maduras, e quando se fala em cibersegurança, é algo chamado TPRM, né? Que é Third Party Risk Management, ou seja, é o risco de terceiros, risco de segurança de terceiros, gestão de riscos de terceiros, né? Então, uma empresa de SaaS, por exemplo, ela pode seguir dois caminhos. Ela pode ter um SaaS que é para B2B, né, que vai atender corporação, e vai atender o cliente final, que é o B2C ali, né? Vamos falar das empresas que atendem o B2B, que é para atender, de fato, o mercado corporativo, né? Essas empresas, elas vão se deparar com exigências dos seus clientes hoje, que são exigências relacionadas à segurança por força de compliance, que é de leis, de regulatórios, por força de diversos eventos e incidentes que têm acontecido hoje em empresas, e que você vai olhar a origem, vem no terceiro, ou seja, a empresa tem um ambiente seguro, mas ela contrata uma ferramenta de um terceiro, nessa ferramenta de um terceiro tem uma invasão, tem um vazamento de dados, e ela vai ser responsabilizada, porque no final ela confiou um pedaço da operação dela para aquele software, para aquele terceiro, né? Então, eu digo que hoje não tem mais essa questão, como no passado, às vezes se pensava, deixa a empresa crescer para a gente amadurecer, né? Tem dois pontos aí que não tem jeito. Se você começa já colocando cultura de segurança no primeiro momento da empresa, você não tem dificuldade de escalar, de crescer, porque ela já cresce dentro daquela maneira de se fazer as coisas, né? Ao passo que, se você cresceu, você já tem ali 200 pessoas, 100 pessoas, 200, já tem uma estrutura formada, uma aplicação, e você quer, a partir dali, começar a incluir segurança, isso vai custar muito mais caro, isso vai ser muito mais penoso, porque você vai ter que refazer um monte de coisa que já foi feita de maneira insegura, né? Custa muito mais caro, isso é estatística, custa muito mais caro você corrigir um código que foi feito inseguro do que você construir ele já de maneira segura, né? Pode custar até 3,65 vezes mais caro corrigir. Então, assim, você gastou para desenvolver, depois você vai gastar para corrigir de novo e muito mais caro, né? Então, esse é um ponto interessante. Tem até um caso aqui no Brasil que dá para compartilhar, porque assim, o CISO já falou diversas vezes, é um amigo meu ali, o José Santana, ele é o CISO do Banco C6, né? C6 Bank. E ele era um cara de segurança do Itaú. Ele era uma liderança de segurança do Itaú. E quando foram fundar o C6 Bank, ele entrou na fundação. Tudo bem que é um banco, tem toda uma questão regulatória, de responsabilidade, mas ele conta que do dia zero da empresa ele colocou segurança na cultura de desenvolvimento, na cultura de fazer as coisas, e aí o banco foi crescendo e nunca ele teve nenhum tipo de problema para as coisas funcionarem, porque ele já nasceu pensando nisso. O Nubank vem desse mesmo caminho, né? Também é um outro exemplo, porque se pensou assim, ao passo que empresas que deixaram para pensar nisso depois, né, têm dificuldades. Eu passei por uma experiência onde nós trabalhamos juntos, que eu entrei ali na NEL e tinha uma área de segurança, obviamente, ali, mas a empresa já estava ali no tamanho dos 200 pessoas, mas a gente saiu tinham 2 pessoas, eu entrei e a gente montou um time ali que foi para foram para umas 15 pessoas, juntando tudo, e a gente teve que fazer isso em 1 ano e pouco, então foi a duras penas, né? A gente teve que construir, mas foi interessante porque naquele momento ali, né, o CEO falou, olha, a gente precisa então fazer tudo o que tem que se fazer de segurança. Então acaba às vezes chocando questão cultural, acaba chocando o processo, acaba tendo que tirar
budget, né, que ia se investir em algo relacionado ao negócio para se investir em segurança, porque não estava tão planejado como antes. Então, acaba sendo um pouco mais difícil. Funciona, pode dar certo, beleza, mas pode ter problemas. Eu também tenho experiência com startup que recém nasceu e a gente ajudou como conselheiro, né, como ali um advisor, que no momento ali do nascimento já começou a pensar nisso, no momento que tinha 10 pessoas. Então, com 10 pessoas, a empresa já estava olhando desenvolvimento seguro, a empresa já está olhando proteção dos endpoints, que é dos computadores, ela já está criando políticas de segurança. Por quê? Porque no momento que ela nasceu, ela já foi vender para quem? Para banco, ela já foi vender para umas empresas maduras, e que essas empresas elas não vão contratar quem não tiver isso, né? E aí ela não tem como, obviamente, ter um CISO, mas ela contrata um consultor, ela pode contratar um VCISO, que se chama, que é o Virtual CISO. As empresas podem contar com pessoas assim, que vão dedicar algumas horas por mês, né? E a partir daí elas ficam prontas para crescer de maneira sustentável no que diz respeito à segurança. E não tem que olhar para isso quando vai perder um contrato ou quando teve um incidente, que geralmente no Brasil é muito da cultura brasileira, isso é fato, né? Coloca o cadeado na porta depois que já teve o primeiro assalto, né? Ou a gente fala que vai colocar segurança no budget depois que teve o primeiro incidente. Então, assim, não se pode pensar em deixar muito para frente. Fica muito mais caro, fica muito mais difícil fazer. No comecinho, fazendo certo, e que não custa caro, porque o engraçado da Matheus, que acontece muito é que acha-se que custa caro a segurança, mas o maior problema que a gente encontra nas empresas custa zero de investimento, porque está relacionado a processos, está relacionado ao procedimento de desenvolvimento, a como você cria as credenciais, como você usa o código, né? Como você dá as permissões e os acessos aos seus colaboradores, entendeu? É muito comum você fazer buscas na internet, scans aí, e você acha um monte de bucket lá na nuvem, na AWS, no Google, onde quer que seja, públicos, né? Você acha bancos de dados sem senha, ou com a senha pública, né? E tudo isso são erros de manuseio, erros de procedimento, ou coisas inocentes que são feitas, bobeiras que acabam se dando no nascimento da empresa, ou num determinado momento, que para custa dinheiro, custa, na verdade, a ação de fazer, né? Então, mais da metade do que se pode fazer de coisa de segurança, talvez custe zero. Ele vai custar tempo e dedicação mesmo, e atenção. Legal. Pergunta, mas dá para fazer um bate-papo de um dia só sobre essa primeira pergunta aí, né? Cara, esse ponto que você falou sobre a maioria das questões custar zero, acho que ele é super importante, principalmente para a galera que é mais early stage, que está nos escutando, que pensa que para investir em segurança você vai precisar de um caminhão de dinheiro, né? Então é muito do que você falou, é uma questão de boas práticas de código, é uma maneira de como fazer, né, o desenvolvimento, que não necessariamente vai demandar mais trabalho, porque às vezes a galera pensa que desenvolver de forma segura é não conseguir fazer numa ótica de MVP, por exemplo, né? Fazer um produto mais um produto mínimo ali num primeiro momento. Então, bem legal você trazer esse ponto, porque é o que você falou, né? Depois, se você for corrigir esse código, ele vai custar 3,65 vezes mais caro. Então, às vezes, é uma forma que você começou a estruturar que já vai fazer toda a diferença e você não vai ter problema lá na frente de precisar arrumar isso quando você estiver vendendo para uma empresa grande que te exigir, né, esse nível de segurança. Então, super legal isso aí que você comentou. E aí, né? Um exemplo, vou só dar um exemplo. Eu preciso colocar um Web Application Firewall. Eu posso começar com a versão mais simples, com a versão de $30 por mês. Aí depois, quando a empresa crescer, eu vou para uma versão de $100, mas de repente eu não preciso ir para a versão de $300 mais cara. Eu posso começar com o que é o mais barato, né? Exato. Também. É um caminho, né? Exatamente. E como é que você vê a questão das, né? Porque hoje fica muito essa discussão de segurança, custo, não sei o que, empresa grande. Mas como é que você vê isso se transformando em vantagem competitiva, principalmente para empresas menores, né? Onde que você vê que a segurança pode ser inclusive um argumento de venda, né? Para ajudar a realizar um negócio? Pois é. Nenhuma empresa ela quer passar por um incidente de segurança, né? Ela não quer passar por um vazamento, por nada. E a empresa que está contratando, quando você vai, vejo que as empresas elas vão conversar com seus clientes, né?
Primeiro ponto, você já pensou que se você contrata um terceiro, você põe seus dados numa plataforma, essa plataforma for invadida, o que é que vai te trazer de dor de cabeça? O cliente ele vai pensar, né? Sim, isso vai dar um problema, isso vai, sei lá, vai causar XYZ de problemas aqui, né? Então, a nossa empresa, ela se preocupa com segurança, e aí nós temos esses itens, sei lá, nós temos certificação ISO 27001, nós temos itens que vão te deixar mais seguro, e pode até destacar a concorrência, né? Eu tive uma experiência numa empresa que a gente fez battle cards, a gente fazia cartões de batalha da empresa, né, contra os concorrentes. Então, assim, a gente dava na mão dos vendedores ali argumentos que eles poderiam usar com os clientes para fazer com que o cliente ele estivesse confortável e seguro de contratar aquela empresa, talvez até pagar um pouco mais caro, mas porque no final das contas ele vai pagar, o cliente ele pode querer pagar mais barato, mas ele vai correr um risco, e ele não quer correr o risco, porque ele sabe quanto custa o incidente, né? Eu brinco que segurança não é caro, caro é um incidente, porque a segurança você consegue planejar o quanto você vai gastar todo mês, o quanto você vai investir, né? O incidente você não sabe quando vai acontecer, quantas vezes e nem quanto ele pode custar, porque eu já passei em empresa que um incidente custou mais de R$1 milhão, né? Assim, em 6 meses teve 3 incidentes que foi bater mais de R$2 milhões. E do que custa esse dinheiro, Rodrigo? Custa de advogado, forense, e também do que o cliente vai gerar de multa, porque às vezes você tem uma descontinuidade do processo, né? Então, assim, fora que tem multa aí de ANPD, porque se você tem dados pessoais ali que são sensíveis, eles são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, e a multa pode chegar até 20%, né, do faturamento da empresa. Enfim, então tem uma série de situações que podem trazer risco. E aí, o vendedor ciente disso, ou o empresário, né, o senhor, quem é que vai lidar com o cliente? Ele pode levar esse assunto e bater papo. Olha, a nossa empresa investe aqui em segurança. Você pode estar tranquilo que a gente tem isso, a gente tem toda essa transparência para garantir que o dado do nosso cliente ele esteja num ambiente seguro, ele esteja numa plataforma segura, né? Então, assim, a própria empresa que está vendendo, ela pode levar esse assunto e gerar essa conscientização na cabeça de quem está contratando o software, né? Há mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu fiz um trabalho uma vez que eu chamava do ciclo do software inseguro. Então, a gente fez uma pesquisa de onde, desde a academia, quem comprava não exigia segurança, que é bem diferente hoje, isso foi 15 anos atrás. Aí, como ele não exige, quem desenvolve software, que são as software houses, na época não tinha SaaS, era bem pouco ali, né? Estava nos primórdios da ideia de SaaS, mas ele também não era demandado por segurança por quem comprava, então ele não investia em segurança. O cara que estava desenvolvendo, como a empresa que ia contratar ele, não exigia que ele conhecesse desenvolvimento seguro, então ele também não olhava. E no final, a universidade, enfim, que colocava os profissionais do mercado, ela não tinha segurança dentro do seu módulo. Eu fiz a pesquisa, eu peguei as principais universidades do Brasil, as principais empresas, foi uma pesquisa bem bacana. Eu até palestrei, eu fiz essa palestra em alguns eventos. E aí, qual que era a solução? A solução começa na ponta, que é quem compra. Quem compra começa a exigir segurança, e aí a empresa que está fazendo o software, ela vai ser obrigada, para poder vender, a desenvolver seguro. Para desenvolver seguro, ela vai precisar ter um profissional que saiba fazer aquilo de forma segura. Então, ela vai formar em segurança quem já está dentro de casa, e quem vier do mercado, ela vai querer que já conheça aquilo, pelo menos, né, para acelerar o processo. E aí vai demandar das escolas, as universidades, colocar segurança. Até hoje, se você buscar as universidades que formam aí desenvolvedores, de todas as esferas, sejam elas federais, públicas, privadas, é muito pequeno o que você tem de segurança dentro das grades da formação de profissionais, né? Se você olhar profissionais por da área de administração, eu acho que não deve ter uma universidade no Brasil que tenha uma disciplina de cibersegurança para um cara que vai estudar administração, que vai estudar finanças, o que é totalmente necessário, porque ele precisa entender, né, sobre segurança, ele precisa contratar software, ele precisa lidar com isso no dia a dia. Então, assim, segurança ainda precisa entrar na cabeça das pessoas. E quem está vendendo pode cumprir essa missão, pelo menos para iniciar junto a esses clientes que estão interessados na plataforma dessa empresa, dessa startup aí que está colocando no mercado algo.
Bem legal. Inclusive, esse ponto que você falou do Battle Card, né? Que você já teve experiência que você muniu o time comercial com Battle Card, mostrando lá as certificações, os diferenciais relacionados à segurança. Esse ponto eu queria destacar porque eu acho que ele é bem interessante. Hoje, normalmente, áreas de negócio, né, que vão comprar um produto de software, elas não estão muito preocupadas diretamente com segurança. Quem vai estar mais preocupado, normalmente, é o time na hora de fazer uma análise, né? Então, a área de negócio vai lá e fala assim, pô, eu quero esse CRM, ele é o mais legal. Depois você acaba caindo isso para a área técnica que vai validar isso e tudo mais, e aí é onde você precisa estar totalmente preparado. Mas o que o RJ falou aqui, de você ter um Battle Card, de levar para o vendedor, para ele já plantar isso na cabeça do cliente, é muito importante. Porque imagina, se ninguém está usando segurança como argumentação comercial, você já levar isso proativamente e mostrar que você está mais preparado, pode cavar uma minhoquinha na cabeça do cliente, tipo assim, puta, né? Se eu contratar uma ferramenta que não tem segurança aqui, eu posso estar levando um risco. Então, isso ajuda a gerar valor para a decisão de negócio e não só para a decisão técnica, que é onde acaba acontecendo. Então, eu acho que isso é um ponto super válido, porque dificilmente alguma empresa, no argumento comercial, chega lá e fala, eu sou mais seguro, e chega para o cliente e fala assim, cuidado que você pode ter um risco X com algum outro fornecedor que não ofereça o que eu te ofereço em termos de segurança. Então, super legal isso aí, acho que para a galera aí da comunidade que está acompanhando, cara, sem dúvida, munir o teu time comercial com esse ponto pode ajudar você a converter mais, porque vai plantar um ponto de dúvida ali no cliente. Imagina, você acha que um gerente de vendas que está contratando um CRM, você acha que ele quer correr o risco de uma empresa ir lá e roubar toda a base de clientes dele, por exemplo, né? Hackeando o produto? Enfim, então acho que super legal esse ponto aí e serve bastante de lição aí. Inclusive, eu ouvia de vendedor, Matheus, que conseguia não precisar nem negociar desconto às vezes. Eu falo assim, eu não consigo te baixar porque eu tenho investimento aqui, eu estou te dando um produto de qualidade, né? O outro é mais barato, mas não vai te dar a segurança. Então, pode ajudar até a você valorizar o produto, né? O preço do produto, porque você está entregando um valor diferenciado. Obviamente, o preço ele vai ser diferenciado também, né? Não precisa, de repente, estar brigando tanto por preço, né? Exato. Se conseguir conscientizar quem está comprando, né? Que está comprando algo diferente, né? Algo melhor, né? Exatamente. Os próprios times de TI, provavelmente, quando veem que uma empresa está mais preparada, vão advogar mais para que esse fornecedor seja escolhido, né? E, cara, pergunta aí que acho que todo mundo tem curiosidade. Conta algum incidente que você já passou aí na tua carreira que, puta, foi um incidente foda, gerou um prejuízo X, foi um ataque de tal forma. Tem alguma história dessa boa para contar? Não precisa necessariamente falar o nome da empresa, né? Mas acho que seria legal para a galera ilustrar mesmo e ver, porra, o que seria um incidente foda aí de exemplo. Cara, eu não vou dar exemplos de um incidente em si, mas eu vou dizer assim, as coisas que eu mais vi acontecer e que é mais comum e que, de fato, que causa de estragos, né? Então, vamos supor aqui, acho que todo mundo aqui que é da comunidade trabalha com desenvolvimento, né? Então, tem dois pontos que são cruciais aí que eu vi isso muito acontecer, muito, que eu já me envolvi em muitos incidentes relacionados a isso. Primeiro, credenciais colocadas dentro do código fonte do produto, né, que a gente chama de hard-coded. Isso é um problema sério, porque a credencial, esse código fonte, ele pode ser lido por várias pessoas. E aí você tem, às vezes, a credencial de acesso ao banco de dados que está no código. Né? A boa prática, essa credencial ela tem que estar fora, tem que ser token, você tem que ter um arquivo externo. Então, assim, muitos incidentes de segurança acontecem por isso. Tá? Então, eu já me vi em vários incidentes, Rafa, assim, que a gente vai olhar e o código está ali. Outro incidente importante, às vezes você terceiriza o desenvolvimento, né? E o desenvolvedor, ele acaba baixando esse código-fonte e, às vezes, ele tem a máquina dele invadida ou o browser dele cai em algum desses que a gente chama de info stealers, que são malwares, que hoje é muito comum, né? Que a credencial é vazada. Mas é vazada de onde? Porque você salvou o usuário e senha ali no browser, ali no seu Chrome, e de repente o seu Chrome foi invadido, essa informação foi roubada, porque acessou um site infectado. Então era muito comum a gente encontrar e passar por incidentes onde você ia olhar o problema, aí uma invasão.
no final não é porque nenhum código foi invadido, mas é porque tinha uma credencial que vazou na Dark Web ou na Deep Web e caiu na mão de alguém que pegou essa credencial e acessou e causou. E às vezes você vai olhar, é um desenvolvedor antigo, ou é de alguém que já trabalhou na empresa e aquela conta não foi desativada, é um outro problema, né? A gente já teve problema assim de código-fonte que vazou, de ex-desenvolvedor, a conta estava aberta, a máquina dele caiu num vírus, foi invadida, e aí assim, vai falar, o seu software foi invadido. Não, não é o nosso software. Depois que a gente abre o War Room, investiga, olha, vai entender que o problema estava ali. Então, a maioria dos incidentes que acontecem hoje, principalmente em empresas que são essas de software, ela se dá por má utilização de credenciais, né? Não segue as melhores práticas no uso de credencial, né? Todo mundo é admin do sistema, né? Todo mundo tem permissão de admin, sei lá, no GitHub, todo mundo pode baixar um código, você permite que... Imagina uma pessoa da sua empresa, um desenvolvedor, ele tem um código-fonte no computador pessoal dele, ele sai da empresa, ele leva o código-fonte junto. Imagina que o desenvolvedor ele pode baixar, fazer uma baixa do banco de dados inteiro no computador. Esse cara foi embora, levou o computador, levou a base de dados, levou o código-fonte, então ele está levando o produto intelectual, o capital intelectual inteiro da empresa, né? E aí esse computador é roubado, o cara perde, é roubado, é perdido, né? Então eu já passei por incidentes também de coação. O cara pegou e aí alguém vai ligar e vai cobrar um dinheiro porque achou um computador que tem um código-fonte com uma base de dados, né? E assim, além disso, isso gera algum tipo de responsabilidade legal de quem está armazenando aquele dado, né? E às vezes aquele desenvolvedor ele tem acesso à base do teu cliente, né? Que são a semana passada eu estava falando com uma pessoa, né? Uma empresa de SaaS, ela tem dois tipos de dados. Ela tem o dado do cliente, tem o dado sobre o cliente. O dado do cliente é o que o cliente grava dentro do seu banco de dados. Então é o dado dele que pertence a ele, que ele confiou a você armazenar aquele dado. E tem outro que é o dado sobre o cliente, que é uma proposta comercial, uma planilha com nome de cliente. Ah, vazou a planilha comercial, beleza, é um saco, mas né, você vai lidar de maneira totalmente contornável. Mas vazou o dado que o cliente gravou dentro do seu sistema, porque alguém deixou a credencial esquecida em algum lugar, né? É uma coisa bem complicada, e aí sim, muitas vezes o reparo disso é caro, é danoso. Então, assim, eu já passei muitos incidentes relacionados muito à falta de boas práticas de uso de credenciais. Isso é o mais bizarro, assim, né? E outra vez, eu vou dizer um incidente que aí eu era o cliente, eu não era o cara da empresa, né? A gente periodicamente fazia análise de segurança dos nossos fornecedores, certo? Então, assim, quem é fornecedor crítico? Crítico é onde a gente coloca os dados dos nossos clientes, né, ali. Então, de tempos em tempos, o nosso time de segurança ia avaliar. E certa segunda-feira, literalmente uma segunda-feira, a gente foi fazer um scan num desses fornecedores, né? E era o fornecedor que fazia a parte de CS, ou seja, tudo de CX e CS estava gravado lá, né? Toda a relação, o CRM, mais da parte de CS mesmo, de Customer Success. E quando a gente olhou, estava todos os bancos de dados deles abertos para a internet, sem senha. Nossa. Abertos, né? E não só nosso, de vários outros clientes, porque tinham vários clientes grandes dessa empresa, né? E aí, por sorte, a gente achou isso e comunicou à empresa, eles falaram, não, a gente fez uma migração esse fim de semana, a gente não sabe se foi esse final de semana, né? A gente deixou isso aberto para poder migrar de um ambiente para o outro e esquecemos de fechar. E estava lá a base de todos os clientes. Então, foi uma bizarrice, assim, absurda, e a gente não tinha como saber se alguém tinha pegado a nossa base de dados lá de dentro daquele fornecedor, né? Então, outro bizarro. E um terceiro caso que eu posso contar engraçado é como é que eu fui parar na área de segurança. Eu era administrador de rede, cuidava de ambiente. Certa vez o meu chefe lá me ligou e falou minha senha por telefone, e eu dei risada. Pô, que brincadeira sem graça é essa? Aí eu fui lá na sala dele, a empresa tinha contratado um pentest, não me falou nada, né? A empresa do pentest foi lá, invadiu a empresa toda, pegou minha senha, pegou um monte de coisa.
né? E aí foi nesse dia que eu virei minha chave para o lado de segurança, falei, eu nunca mais quero ser invadido, eu não quero mais passar por isso, né? E aí a gente iniciou um projeto de segurança nessa empresa que não existia, né? A gente fazia isso faz muitos anos aí, e aí eu entrei na área de segurança passando por um incidente, sendo invadido, tendo minha senha quebrada, né? É isso que me fez virar a chave aí para isso. Que legal, muito bom ouvir esses casos práticos aí de invasão para a galera conseguir tangibilizar, né? Às vezes é o que você falou, questão de credenciais, né? E, pô, já pode gerar um prejuízo gigantesco aí. E, cara, acho que a gente convenceu a galera que segurança é importante, né? Mas aí o pessoal deve estar se perguntando assim, tá, mas quais são as primeiras 3 iniciativas que eu deveria fazer agora, né? Supondo que eu quero criar essa cultura dentro do negócio. O que você faria, RJ, se fosse selecionar 3 primeiras iniciativas para alguém que agora resolveu se preocupar com segurança depois da gente falar tudo isso aqui? Tá. Bom, primeira coisa é, de fato, contratar um teste de segurança no ambiente, no seu sistema, se já tem uma aplicação rodando, isso é muito importante, né? Alguém que contratar, tem vários profissionais, empresas, né, que façam um teste de segurança no seu ambiente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, rever toda essa questão que eu falei de procedimentos de credenciais. Quem tem acesso a quê? Segurança segue um caminho que a gente chama que é a política do menor privilégio. O que é isso? Né? Se eu não preciso ter acesso a X para trabalhar, por que eu tenho acesso? Se eu não preciso ser admin, por que eu sou admin? Se eu não preciso acessar aquela pasta X, por que eu preciso? Se eu não preciso acessar o banco de dados, por que meu usuário dá acesso ao banco de dados? Então, a política do menor privilégio é fazer toda a revisão de quem tem acesso a quê. Alguém mudou de função, muda a permissão. Alguém saiu da empresa, desativa a conta, que é um problema seríssimo, né? É um problema seríssimo. É muito comum, e não é só empresa pequena, tá? Empresa grande. Alguém deixa a organização e a empresa e a conta se mantém ativa e essa pessoa que saiu lá fora, né? Então é olhar, fazer o primeiro teste de segurança para olhar o que é que você tem, olhar toda essa questão de credenciais, né? E o terceiro ponto importante é proteger as estações de trabalho que são utilizadas para acessar aquele seu sistema. Por quê? As estações, elas não têm antivírus, elas não estão atualizadas. Porque essa estação, você vai digitar a senha ali e você vai acessar o ambiente, seja um desenvolvedor, seja o CEO da empresa, quem quer que seja. Se essa estação está comprometida, e hoje mesmo aqui, 3 e-mails eu recebi aqui de cobrança de prefeitura, de fatura falsa da Claro, tem agora uma campanha forte no Brasil rolando, distribuindo vírus via WhatsApp, web, então você baixa lá um arquivo, é um .zip, a hora que você descompacta, que você abre o arquivo, ele infecta a sua máquina, certo? E é um modelo muito antigo, mas que está em forte crescimento no Brasil, né? Eles estão usando isso, está dando certo. Se essa máquina está desprotegida, eu estou despreocupado, vai ter problema. E não adianta pensar porque é Mac que não vai ter problema. A Mac tem problema, Windows tem problema, Linux é o que tem menos problema, tá? Windows é o que tem mais problema, Mac tem problema, tem risco, né? A gente até tem um cara brasileiro hoje que é destaque no mundo mostrando, que é amigo nosso, Logan, ele tem viajado o mundo mostrando como explorar vulnerabilidades Mac, etc. Então, no Mac OS. Então, é um risco. Esses 3 pontos são importantes: proteger as estações de trabalho, olhar para a questão de credenciais, né? E aí as credenciais e permissões, isso se dá onde? No software, na cloud. Quem é que tem acesso à minha cloud? Por que o desenvolvedor tem acesso a de admin na cloud? E o terceiro é fazer um teste de segurança para olhar, porque existem todas as boas práticas de uso de sistema e na construção. Porque o que o sistema ele tem que garantir? Que a gente, por exemplo, eu como CISO, eu olho para o sistema que eu estou comprando, né? Eu preciso garantir que o outro cliente daquela empresa SaaS não vai enxergar os meus dados. Esse é o primeiro ponto. Por isso que é importante fazer esse teste. Quando a gente vai fazer testes de segurança nos sistemas, você pede para criar lá duas instâncias diferentes, como se fossem 2 tenants diferentes, né? Então, cliente A e cliente B. E aí, o teste básico de segurança é o quê? Se loga com o usuário comum,
e tenta explorar uma vulnerabilidade para acessar o dado do cliente B que está dentro da plataforma. Se não consegue, ok, isso é um bom sinal. E o segundo é elevação de privilégio. Se loga com o usuário comum no cliente A para ver se ele consegue elevar um privilégio e acessar alguma coisa que só o cliente com o usuário 2 ali daquela plataforma, que é o usuário admin, tem acesso. Esses dois tipos de teste, eles são básicos, porque ele de alguma maneira vai garantir que o seu cliente que está com o dado do seu cliente que está no seu sistema, ele está pelo menos resguardado de algum cliente malicioso, de alguém que vai funcionar ali, né? Isso são situações assim básicas. Tem muito mais coisa para fazer, mas essas 3 coisas acho que já é um bom começo para as empresas começarem a se preocupar, que eu vejo que é onde mais se acaba falhando nisso, tá? Sim. Óbvio que a gente pode falar, não menos, que tenha políticas estabelecidas, formalizadas de segurança, né? Utilização do que a gente chama de Web Application Firewall, isso é básico, né? Então, você tem desde um Cloudflare que custa ali $30 por mês, $50, é muito barato, você já é uma camada que você coloca na frente da sua aplicação, da aplicação que você vai entregar para o seu cliente, né? Isso também é uma outra coisa que é barato e é básico para funcionar. Agora, esses 3 pontos principais ali, acho que isso é o que pega muito. Legal, bacana. E acho que um ponto que a galera deve ter de dúvida também, né? Em qual estágio que é a hora de contratar um CISO, né? Efetivamente na operação? Porque inicialmente isso acaba ficando meio a cargo do CTO ali, né? Que é o cara que está desenvolvendo. Talvez botar em algum momento uma consultoria de pen test, por exemplo, né? Igual, por exemplo, eu fiz isso na minha operação aqui. Quando você vê que é o momento realmente de você criar um time focado de segurança dentro de casa full time, né? Quem sabe que não é a realidade, obviamente, de uma startup. Três, acho que não tem esse momento específico, né? Primeiro que tem que ser quando a empresa está cada vez tendo mais demanda, ela está escalando muito, ela está acelerando, e quando ela entende que o que ela tem para fazer naquele tempo que ela tem para entregar, vamos supor, eu tenho demandas, os meus clientes estão querendo coisas para daqui 1, 2 meses, e eu não tenho mais como fugir disso. E eu tenho budget específico, porque eu recebi um aporte X, ou né, porque passou por uma rodada Y, e aí pode-se pensar, né? Eu já vi empresas, tem até uma empresa que eu ajudo ali, que eu acompanho, que ela tinha ali um vCISO, ela não tinha um CISO dedicado, ela contratou um virtual CISO, é um consultor que está ali fazendo esse papel. A partir daí, contratou-se um analista de segurança. Então, você já tem um analista de segurança, que é uma pessoa de segurança lá dentro, dedicado, full time, que não é uma pessoa tão sênior, é uma pessoa que tem ali uma certa experiência, mas que está sozinho, e aí ele vai ter o apoio de um advisor externo, de um consultor externo, e aí agora não está mais dando conta, contrata uma segunda pessoa. Não, por isso que assim, o time ele é muito particular de cada empresa, do momento de cada empresa, mas a minha visão é, quando chega um ponto onde o cliente te demanda tanta coisa, você vê que o negócio ele vai parar de vender, ele vai passar a perder contrato, né? Ele vai passar a ter problemas, porque ele não está atendendo requisitos de segurança, ou o que você está fazendo não está sendo suficiente. Eu acho que é o momento de pensar, de fato, em ter um profissional dedicado e que não precisa começar por um CISO, como eu disse. Você pode começar com um analista de segurança no time de engenharia, né? Ele vai olhar para a parte tecnológica, para a parte de governança, que são esses documentos. Daí você vai para o segundo passo, divide isso para uma pessoa de governança com uma pessoa de tecnologia, e aí, de repente, um ponto fala, não, agora eu preciso de um CISO. E aí, porque cresceu, precisa de alguém tomando decisão, falando com o cliente, o time já não é mais um time de 1, 2 pessoas, de repente esse time pode ter 4, 5 pessoas, 8 pessoas, e aí eu preciso ter um executivo, um gestor, um head aqui olhando para isso. Então, acho que depende muito da disponibilidade financeira, obviamente, porque não adianta, né? Pensar em fazer algo que não se tem um orçamento para isso, e eu acho que essa disponibilidade ela vem com o crescimento da empresa, então são as coisas que acabam caminhando de maneira um pouco junto ali. Legal. Um ponto que a galera pergunta bastante, né, em relação às certificações, né? Então você vê que, normalmente, quanto mais madura uma empresa é de segurança, ela começa a tirar certificações, né? As ISOs lá, as SOCs, né? Enfim. E assim, eu, pelo menos aqui, né, nas minhas empresas, muita empresa que eu já vendi nossos produtos veio perguntar sobre certificações,
a gente não tinha, obviamente, por ser uma startup, né? E no fim isso nem foi barrado, né? A gente acabou conseguindo vender da mesma forma. Então, a minha pergunta para você é, no fim do dia, nessas certificações, o que elas ajudam de fato, né? Talvez qual que seja o momento de você ter isso? É talvez um banco só que vai barrar uma venda por conta disso? Qual que é a tua visão sobre as certificações? Quem atende clientes de maturidade sabe o quanto isso é importante, porque tem... eu acho que deve ter gente que está assistindo aí vai me entender bem. Talvez vocês também, nos seus negócios, já passou por isso, recebe aqueles assessments de clientes, né? Total, toda hora. Então, você tem que preencher um monte de questionário. Tem alguns assessments que, quando o cliente, ele já pergunta, você tem certificação ISO 27001 ou SOC 2? Tem. Responda só essa meia dúzia de perguntas. Não, não tem. Então, você vai responder aqui 333 perguntas, né? Então, quando a empresa ela tira a certificação, ela está dizendo para o mercado que ela tem um compromisso com aquilo. Ou seja, vem um órgão, vem alguém de externo que está olhando para aquilo, que auditou, que você tem ali um sistema de gestão de segurança da informação, que você tem boas práticas de segurança. Então, a certificação ela é importante, ela não custa caro. Assim, as empresas podem começar a pensar no investimento de 20, 30 mil reais para fazer uma primeira certificação, de repente ISO 27001 aí. Então, não é algo que vai custar muito caro. Então, não tem um estágio tão mais certo ou não. Quanto é que é o meu ticket médio? Quanto é que eu vou vender? Eu estou buscando aqui um MRR de, sei lá, 500 mil por ano. Né? Essa certificação vai me ajudar a acelerar isso? Não vai me ajudar. Então, tem que se fazer conta, obviamente, né? Mas não é caro a certificação, não é caro manter a certificação, assim, eu acho, perto do que ela traz de benefícios no momento de vender, né? E até eu passei por experiência, não só para vender para o cliente, mas, por exemplo, no momento de buscar investimento, no momento de um M&A, ou no momento da venda da empresa. Né? Aquela empresa que tem uma maturidade de segurança, ou seja, ela tem uma certificação que acredita que ela tem boa prática de segurança, que ela tem governança, o valuation dessa empresa ela pode ser maior. Né? Eu conversei já com alguns investidores e fundos, e o pessoal tem me pedido, às vezes, para ajudar a avaliar a empresa. Outro dia eu estava conversando com um cara de um fundo, né, um amigo, e ele falou, cara, a gente está pensando aqui em investir numa empresa X, mas eu preciso que você me indique uma empresa para fazer um baita assessment de segurança nessa empresa. Por quê? Porque a gente tem medo de comprar e eles terem dados inseguros, eles serem inseguros. E aí a gente vai colocar lá nosso dinheiro lá, e o nosso dinheiro, a gente pode perder esse dinheiro, porque a empresa ela vai ser pulverizada, ela vai acabar se tiver um incidente de vazamento. Né? E eu indiquei uma empresa de segurança para ir lá e fazer esse trabalho de análise de segurança. Então, a certificação ela vai ajudar para vários fins. E o mais importante, no final das contas, é que se você tem uma certificação, no mínimo, você está comprometido com boas práticas de segurança. E essas boas práticas vão te garantir uma redução do risco de incidentes, ou seja, de vazamento de dados e de outros problemas que a certificação ela te exige ter essas práticas dentro de casa, né? Eu conheço algumas empresas que seguem todos os protocolos na certificação, mas de repente não certificou. Mas ela usou como referência o que a ISO 27001 pede, o que a SOC pede, porque ela está se preparando. Mas aquilo ela já está se beneficiando, pelo menos, de mitigar os incidentes. Agora, se o cliente ou um investidor, né, quiser aquilo como referência, um banco, tem empresas que só contratam quem é certificado. Existe isso também, dependendo do nível. Eu não sou a favor disso. Eu como CISO, não acho que seja uma melhor prática eu só contratar uma empresa. Até porque eu já vi um monte de empresas certificadas ser invadida. Né? Tem vazamento. Então, não é só porque é certificado que garante que aquela empresa está segura. Mas a probabilidade dela ter um problema, quando ela segue a boa prática, é muito menor. E então, acho que havendo disponibilidade financeira, acho que vai se destacar frente aos concorrentes, porque nem todo mundo está olhando para isso ainda. Mas o cliente que está comprando, né, ele está preocupado com isso, principalmente se você vai para clientes corporativos. E não é só financeiro, tá? Não é só financeiro. Hoje,
vários tipos de empresas, de serviços, seguradoras, multinacionais ou empresas nacionais, elas estão exigindo, elas já estão buscando isso. E eu vejo que o mercado cada vez vai subir mais a barra na contratação de segurança, porque, como eu te falei, um assunto quente, eu tive a semana passada o Security Leader São Paulo, um assunto bem quente é a gestão de riscos de terceiros. Isso tem crescido cada vez mais e exige das empresas estarem preparadas. Muito legal. Acho que um ponto de destaque na tua fala também, né? O que você comentou, para você tirar algumas certificações ali é 20, 30 mil reais. Então não é nada de outro mundo, né? Para o universo de SaaS aqui. Então, às vezes a galera fica pensando que é um negócio, nossa, para tirar uma certificação tem que ter um time de segurança gigante, tem que ter um investimento de 3 milhões de reais, 5 milhões de reais por ano para fazer tudo isso acontecer. Então, bem legal você trazer esse ponto aí. Pode começar pequeno e aí você vai crescendo, né? Assim, pode custar até 100 mil, pode, porque às vezes você, para se preparar para a certificação, você vai precisar investir em ferramenta, investir em algumas coisas, mas a certificação em si, eu não acho ela cara, eu acho que vale a pena, sabe? É algo affordable, né? Algo que vale a pena ali, que cabe, eu acho, dentro do orçamento do investidor ali. Sem dúvida. E o RJ, acho que uma coisa que era muito legal dos tempos até que a gente trabalhou junto na Nelway foi a cultura de segurança que você criou na empresa, né? Então, você tinha uma forma de levar a cultura de segurança para as áreas de negócio de uma maneira muito dinâmica, né? Gamificada até, vamos dizer assim. Então, a gente tinha lá, né, os phishings, e aí se testava a galera, mandava uns e-mails lá para ver se a galera clicava em algum link suspeito, e depois ia lá e cobrava a galera para reeducar. Vocês tinham alguns vídeos ali que traziam meio que cases, né, de segurança, enfim, tinham várias dinâmicas também do time fazendo palestra no escritório, alguns joguinhos. E eu achava isso muito legal, porque meio que sem querer, sem ser de maneira chata, densa, você ia educando o time e elevando a régua, né? E criando realmente cultura de segurança. Porque às vezes a galera acha que segurança é só cultura de código, é só para o desenvolvedor, sendo que é muito do que você comentou aqui já, que, cara, um próprio usuário de negócio ir lá e clicar num link suspeito já pode ferrar a empresa como um todo, né? Conta um pouquinho como é que se constrói essa cultura de segurança na empresa, né? Legal. É uma boa pergunta, né? O que é a cultura de segurança? Só para deixar claro, é as pessoas se comportando de maneira segura dentro da empresa, né? É quando você, como segurança, não precisa estar barrando tudo que está se fazendo, não precisa estar bloqueando. As próprias pessoas sabem o que fazer, sabem o que é seguro. Então, esse é o que a gente deseja e busca quando a gente está falando em cultura de segurança, né? O cara não vai compartilhar uma pasta que não deve, ele não vai clicar no phishing, porque ele está se comportando de maneira segura, já faz parte do comportamento, né? Tem um pensador que fala que a cultura existe quando você não percebe que ela existe. Ela está ali e você não está falando, né? Então, assim, a cultura, para a gente construir aquilo que a gente fez todo ali quando a gente trabalhou, né? Ela nasceu, inclusive, do nosso input ali, como área de segurança, que a gente precisa trabalhar de cultura, mas foi bem interessante, que o primeiro ponto que a gente teve uma cultura bem top-down. Então, desde ali do CEO da empresa, do COO, inclusive o Cadu, né, que foi CEO tanto tempo, que teve aqui já no SaaS ali, né, ele era o CEO e ele era 200% comprometido com o que a gente falava que a gente tinha que fazer de segurança. Então, era um cara, olha, RJ, vai lá com o teu time e faz, a gente vai participar. A gente vai fazer uma ação de segurança lá de torta na cara, né, tá o CEO da empresa junto com outro colaborador fazendo o desafio do torta na cara. E todos os colaboradores estão indo. Então, esse é o primeiro ponto, assim, né? Quando a gente gera essas ações de engajamento, né, a gente precisa da participação das pessoas. E tem o ditado lá que é o que a palavra move, o exemplo arrasta. Né? A área de segurança muitas vezes passou por situações onde falava assim, faz tudo aqui, mas o diretor, o executivo não participa, né? A conta de todo mundo é proibida, mas a dele é liberada para navegar a internet. Não existe mais isso, né? O risco ele está na empresa toda. Por isso que quando você vai fazer um programa desse de conscientização, comportamento e cultura, é importante que todos participem. Então, por que se usa o phishing? O phishing simulado, ele é para treinamento, não é para testar. O pessoal pensa que o phishing é para testar.
Mas aqueles phishings que se faz, e que se fazia muito por fins de compliance, precisa fazer um teste uma vez no ano. Vai testar e o pessoal vai clicar, porque clicar é humano, clicar é normal as pessoas clicarem, as pessoas não foram preparadas para aquilo. E aí, por isso que você faz testes, ou seja, simulações corriqueiras de phishing, toda semana manda ali 1, 2 phishing simulados para a pessoa clicar ou não, para a pessoa clicar no anzol e reportar, porque é como você está treinando jogar bola, né? É como você está treinando chutar para o gol. Por que o cara treina o pênalti? Para na hora da partida oficial ele errar menos. Então, no treino, ele vai lá, chuta 20 pênaltis, 30 pênaltis, ele pode errar no treino. E aí ele vai melhorando no treino para na hora oficial ele diminuir a probabilidade dele de chutar o pênalti para fora. Ou o jogador de basquete, né, na final lá da NBA. Se a gente olhar o Rafael Nadal, que era um grande jogador, o que ele fazia a mais do que os outros? Ele treinava muito mais, né? Tem lá, uma vez eu li no livro, ele batia em média 30% mais bolas do que os adversários dele faziam. Ele passava mais horas treinando. Então, a probabilidade de acerto dele na hora do jogo era maior do que quem treinava menos, né? Então, por que a gente faz essas ações dentro das empresas? Porque o phishing ele pode chegar, o golpe, ele pode chegar a qualquer momento, ou via e-mail, via WhatsApp, porque as pessoas estão 40 horas por semana, vamos supor aí numa jornada de 40 horas por semana, ele está exposto a isso, a chegar a qualquer momento no teu e-mail. Então, quando a gente gera esse programa, Matheus, a gente está proporcionando que a pessoa treine ali, ele pode errar, ele pode clicar. Mas quando ele clica e vem aquela mensagem na tela, você clicou no phishing, segundo a psicologia, a ciência do comportamento, cognitivo, tudo, aquilo gera um alerta no cérebro que gera um desconforto. E aquele conforto deixa ali uma flag, ali uma luzinha vermelha ligada, que faz com que as pessoas elas não queiram passar novamente por aquele desconforto, que é o desconforto. É como alguém que roubou o celular do seu bolso, e você nunca mais andou na rua dando bobeira com o celular, porque aquela sensação de bater a mão no bolso e ver que o celular foi furtado é péssimo. É a mesma sensação de clicar no phishing, porque o humano é o mesmo, né? O nosso cérebro é um só, ele funciona do mesmo jeito, seja para o celular roubado ou para o phishing clicado, ou um golpe que se caiu na internet. Então, a gente gera esse projeto, esse programa, para fazer com que as pessoas, de fato, cliquem ali no treinamento, e para elas se comportarem. E esse comportamento seguro, eu clicando vai me fazer eu me comportar mais seguro em tudo, sim. Seja o desenvolvedor, seja o CEO, o CFO, de todas as áreas, porque a segurança acaba permeando e entrando no dia a dia. E essas ações que a gente fazia de brincadeira, que é essa parte divertida, né? Um mousepad colorido, uma camiseta para todo mundo, uma festa com show uma vez no ano, 2 vezes no ano, palestras no escritório, os treinamentos ali, que é tipo uma série Netflix, que a gente usava lá o The Insideman, tudo isso faz engajamento para tornar a segurança legal. Pô, segurança não é aquele cara chato, boring, que trava, que me atrapalha, não. Segurança ela tem que ser business enabler, ela tem que ajudar o negócio, né? Quando ela se torna chata e bloqueadora das coisas, eu falo que ela deixa de cumprir a missão dela dentro da empresa e ela tem que sair de lá. Naquele momento ela tem que sumir, porque ela está atrapalhando o negócio. O cara quer acelerar e você está lá travando, né? Uma vez falaram, segurança não pode ser o DPV. Eu falei, o que é DPV? Departamento de Prevenção de Vendas. O cara não consegue mandar proposta, não consegue acessar o CRM, não consegue falar com o cliente. Por quê? Porque segurança está bloqueando. Cara, essa segurança ela não existe mais. Não é assim, né? Você tem que gerar os guardrails. E o primeiro guardrail é essa camada humana. É o fator humano, é o cara saber usar, ele saber manusear, ele saber o risco que ele está envolvido, né? E aí a gente vai criando ações que deixam a empresa acelerar. Você quer acelerar 600 por hora? Acelere. Se você sobrar na curva, tem aqui um bloqueio na curva. Se o seu freio falhar, tem um freio reserva. A gente, como segurança, tem que fazer assim. E por isso que esse fator humano, né, que vem da cultura, ele é tão importante. Porque sozinha a tecnologia de segurança não vai funcionar. Então, as pessoas elas são mais importantes até do que a própria tecnologia de segurança. Lembra que eu falei que para você começar pensando, não é tanto em ferramenta, é mais em procedimento, em comportamento, em processo? Quem é que cria o processo? As pessoas. Quem é que faz as coisas acontecer? As pessoas. Por isso que esse programa de cultura, ele
ele é capaz de modelar o comportamento dessas pessoas e para um comportamento seguro. Boa. Bem legal isso tudo que você falou de ser um educador do negócio, né? Inclusive eu que já estive numa operação que você liderava a segurança, atesto isso, porque realmente era um negócio que, cara, a gente recebia os phishings lá e era um negócio que quando você caía, aí você era chamado para uma repescagem, tinha que passar por treinamento, então você começava a ficar muito diligente. Eu já chegava no nível de receber um e-mail e falava, caraca, será que é verdade isso aqui, né? Então você começa a se educar muito. E gera isso até, tipo, além da empresa, né? Até hoje, por conta desses exercícios da Neoway, eu tomo vários cuidados que eu não tomaria se não tivesse aquele negócio, né? Então, é uma parada super legal. Inclusive, você já caiu em algum golpe na internet? Eu nunca caí. Porque você foi treinado lá no NeoStackWay, com certeza. Toda hora eu recebo, né, phishings e afins. E acho que uma coisa que era legal é que você conseguia colocar isso em umas coisas meio imprevisíveis. Então, por exemplo, uma vez que alguns exemplos que eu lembro que eu recebi, uma notificação do e-mail como se fosse do Slack, dizendo que o Cadu, que era o CEO, tinha me mandado uma mensagem e tinha lá para clicar para ver mais, né? Isso já foi uma. Aí teve uma outra que tinha um cara lá na empresa que era um youtuber, eles botaram um print lá dizendo que ele tinha lançado um episódio novo. Eram umas coisas assim meio imprevisíveis, e aí com certeza um monte de gente caia nessa. Se caísse, tinha lá, né, uma pontuação que você tinha de score, e aí você tinha que se reeducar se você ficasse abaixo, isso é para o gestor se você não se engajasse. Então, porra, era bem legal isso aí, porque realmente é um negócio que fica na cabeça, né? Legal, é isso aí. Boa. Mas é isso, hein, Jota? A importância do programa, né? É usar as pessoas, de fato, como principal fator de defesa. E se a pessoa quiser, ela estiver motivada a fazer da forma segura e ela for orientada, ela vai fazer. Agora, ela tem que ter alguma coisa que faça com que ela queira, né? E o programa, ele está aí para isso. E é algo também que custa barato para as empresas implantar programas de conscientização, inclusive é algo mandatório nesses clientes que fazem assessments de segurança. Quem vai vender, ele vai perguntar se você treina os seus colaboradores, se você tem programa de conscientização. É bem comum isso, né? Porque eu respondo questionário também ali de segurança, né, para clientes e eles pedem isso, porque é algo importante. Sensacional. Legal. Porra, RJ, super papo aí. Acho que todo mundo que tem empresa de SaaS deveria escutar. A gente falou de muito tema aqui, falou de como começar a cultura, né? De como fazer isso com orçamento baixo. A gente falou de como transformar as pessoas realmente, né, em promotores de segurança dentro da empresa. Então, pô, papo super rico. Queria te agradecer. Como usar a segurança como diferencial competitivo no negócio. Importante também. Né? Então, porra, espetacular. Queria te agradecer demais aí pelo teu tempo. Não sei se você tem alguma mensagem final aí também para o pessoal, mas, pô, foi incrível aí. Não, eu quero agradecer também. Acho que obrigado por trazer segurança para um fórum desse, né? Para um evento desse, que é importante. A gente está sempre tentando achar a oportunidade de falar de segurança nos meios das áreas de negócio, das áreas de tecnologia, para sair dessa bolha só dos profissionais de segurança falando. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, dizer que eu estou à disposição para conversar com quem tiver dúvidas, pode conectar comigo no LinkedIn, que eu estou sempre à disposição aí para, enfim, orientar, passar um pouco da minha experiência e, quem sabe, ajudar empresas também que queiram levar a segurança para dentro do seu ambiente. É isso. E desejar todo sucesso aí nessa iniciativa do SaaS BR Club e vida longa e que as empresas prosperem e cresçam aí no máximo que puderem. Isso aí. Valeu, RJ. Valeu, pessoal aí que assistiu a gente até aí. E tamo junto. Até mais. Tamo junto aí. Abraço. Valeu, RJ. Valeu, tchau, tchau.